Bem-vindos à segunda palestra do nosso curso Deus na História, o Catolicismo. A exemplo da palestra anterior, nós vamos abrir a nossa fala de hoje com uma bela tela de Giotto. O original está exposto no Museu Metropolitano de Arte de Nova York e o título é A Adoração dos Reis Magos. Inclusive, me cobrem, durante a apresentação, o crédito das pinturas, que faz parte da nossa proposta, oferecer aos assistentes o testemunho de grandes obras, grandes criações ao longo da história, na literatura, nas artes, na filosofia, sobre os mistérios da fé. Próximo slide, por favor. E vamos, antes de iniciar a nossa fala propriamente dita, verificar o sumário, o caminho que nós vamos percorrer nessa jornada de hoje. O primeiro tópico será o mistério da revelação. O segundo tópico, segundo. Próximo, por favor. Então, o segundo tópico será, nós vamos abordar a pedagogia, o projeto e as etapas da revelação. No terceiro tópico, nós vamos conhecer alguma coisa do paradigmático São Luís de França, Luís IX. Em seguida, nós vamos ver a revelação, o mistério da revelação, na Divina Comédia de Dante, um dos grandes poemas da literatura. Se na primeira palestra nós abordamos alguma coisa da Ilíada, agora nós vamos apresentar alguma coisa de Dante. Vamos ver, então, na filosofia, a revelação na filosofia da patrística à atualidade, aquela fase da produção dos textos nos primeiros passos do cristianismo, a patrística, daquele período até a atualidade. A compreensão da doutrina social da Igreja pela revelação, que é muito facilitada pelo entendimento desse mistério da fé. Estaremos, então, naquela situação para concluir em boas condições a nossa palestra, a exemplo do que nós fizemos na criação. Na palestra da criação, a nossa primeira palestra, buscou-se o significado da criação, mais do que uma explicação para a origem do mundo e o lugar do homem nesse mundo. O que nós vimos foi um sentido à vida do homem. A conclusão a que nós chegamos é como a criação está plasmada em nós, no nosso íntimo, como uma lei interior que nos é conhecida, sim. Nós vamos voltar a esse assunto na apresentação de hoje. Um sentido à vida que decorre da consciência que nos é imposta divinamente, por Deus. Essa foi a conclusão que nós chegamos na última palestra a respeito da criação. Lembrando ainda, sendo os atos da criação e da revelação coincidentes em Deus, nesses atos, nós temos, nesses acontecimentos, nós temos o início da história da salvação, cujo apelo de Cristo à conversão é o evento capital. Vamos repetir? Criação e revelação são coincidentes em Deus. Neles, nós temos o início da história da salvação.
na qual o convite de Cristo, a conversão, é o evento capital. Por isso, nós podemos dizer que os mistérios da fé são inextricáveis. O tempo inteiro, nós vamos trabalhar juntos aqui nesse curso, na análise desses mistérios, nós vamos ver que eles estão imbricados, interrelacionados. Por isso, tantas vezes nós vamos encontrar aspectos importantes desses mistérios superpostos aos outros. Nós vamos voltar a eles ao longo das palestras, como vai acontecer naturalmente. Na revelação, a presença de Deus na história acontece naturalmente, de maneira explícita, nessa busca incessante do homem por um sentido, por Deus, que está destinado, esse homem destinado à salvação, ele é objeto da conversão em Cristo. Próximo slide. Portanto, nós podemos dizer, iniciando a nossa palestra propriamente dita, que aproximar-se, vamos nos aproximar, e antes de falar em aproximar-se do mistério da revelação, por que mistério? Por que mistério? Uma vez eu vi de uma pessoa muito amiga, muito querida, que não é católica, uma crítica. Tudo na Igreja Católica é mistério. E ela nunca explica que mistério é esse. Essa é a grandeza da fé católica. Como disse um grande filósofo a que eu me referi na palestra anterior, o Roger Scruton, Sir Roger Scruton, vive-se com mistério, vive-se com o mistério da fé. Não se varre ele para debaixo do tapete. Esse é o primeiro evento cabal da humildade, da grandeza da fé católica. Ela reconhece que existe um mistério, que eu sou incapaz de, por mim mesmo, desvendar esse mistério. Por isso que eu estou usando aqui a expressão, vamos nos aproximar do mistério da revelação. Não vamos ter a soberba, a arrogância de, pela razão só, querer desvendá-lo. Então, é a essência, respondendo ao meu amigo, a pessoa querida que fez essa crítica, essa é a essência E apresentando por uma abordagem filosófica, como eu citei o Roger Scruton aqui, o mistério da fé é para ser vivido dessa maneira, sem ser escondido, assumido como o mistério que é. Por amor, Deus revelou-se e doou-se ao homem. Assim, ele oferece uma riquíssima e definitiva resposta às questões que o homem se faz acerca do sentido e objetivo de sua vida. Isso nos ensina o nosso catecismo, o catecismo da Igreja Católica. Prosseguindo, a relação. E é interessante também, num grande livro de Eric Voegelin, quem redigiu o prefácio, David Walsh, reitor da Universidade Jesuíta Americana, que foi auxiliar, foi professor auxiliar de Voegelin, um filósofo que nós vamos comentar aqui, sobre o qual nós vamos comentar, ele comenta, é interessante como os sábios, como os filósofos que recusam a existência de Deus, não conhecem aquilo que uma senhora idosa sozinha na igreja sabe, a fé. Isso também está no nosso catecismo, de uma maneira muito bonita, digamos assim. São 3 aspectos que devem ser levados em conta no entendimento dessa questão. Primeiro, a complexidade da relação entre Deus e o homem. Nós vimos na criação como ela, criação, implantou Deus no nosso íntimo, como ela nos legou uma lei interior que nós conhecemos, cujas consequências, são imutáveis ao longo da história. Matar o irmão é pecado? É ruim? Caim sabia. Mandar o marido para a guerra, para morrer, para ter a mulher dele, está errado? Davi sabia. Então, essa lei moral é imutável. Nós não prescindimos da pedagogia que nós vamos abordar, e cabe à igreja na interpretação e transmissão dos mistérios da fé. Mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. E vimos na palestra anterior como isso nos foi legado.
Então, a complexidade da relação de Deus com o homem, a marca que Deus imprime na alma humana e a existência de um conhecimento íntimo de Deus explicam por que Deus se dignou a revelar os mistérios aos pequenos, mistérios que os sábios e os grandes desconhecem. A essência dessa explicação é a fé. A fé é a resposta ao convite de Deus revelado ao homem, que livremente se submete à vontade de Deus e à palavra de Deus. Qual é o modelo dessa submissão? Abraão. Qual é a realização perfeita? Maria. Isso nós sabemos, no estudo na exegese das Escrituras. Então, a essência dessa explicação, por que Deus se revela aos humildes e os pequenos, enquanto os poderosos, os sábios, se recusam a aceitar isso, está nessa questão. Ao fim e ao cabo, é a fé que explica porque uma pessoa sem grandes dotes intelectuais conhece uma coisa que deveria ser conhecido por aqueles cultos. Nós vamos voltar a essa questão ao longo da palestra. A razão, o homem criado à imagem de Deus, pode acolher a revelação pela razão humana. Tá? Porque, ao contrário do que se pensa, a sabedoria cristã não suprime, mas pressupõe a razão. Tá? Isso é importante nós termos. Por quê? Porque o intelecto humano faz parte do intelecto divino. Daqui a pouco nós vamos também ter oportunidade de aprofundar isso aqui. Por fazer parte do intelecto divino, o homem está capacitado a ir ao encontro de Deus por meio de suas faculdades, desde que seja iluminado. A luz da luz, aqui nós nos referimos também na palestra anterior. O cristão católico que se propõe a ser luz, ele tem que estar iluminado por uma luz para cumprir esse papel. E é aqui que o catecismo também se refere a essa necessidade da iluminação, para que o homem, pelas suas faculdades, se aproxime de Deus. Próxima transparência. O mistério da revelação faz o homem se voltar a Deus pela fé e pela razão, conduzido pela igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação. Para isso, a Igreja Católica se vale da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Então, nós conhecemos isso bem. A Sagrada Escritura, a palavra de Deus, escrita sob a moção do Espírito Santo. E a Sagrada Tradição é a tradição apostólica, passada dos apóstolos aos seus sucessores, e da qual a Igreja é a fiel guardiã. Então, esse é o papel também, está bem apontado no catecismo da nossa Igreja Católica. Aqui nós temos um primeiro milagre de Cristo, né? Casamento de Canaã, tela de Gerard Davi exposta no Louvre, belíssima tela, tá? Que nos remete a essa questão maravilhosa da revelação. Próximo slide, por favor. Agora estamos em condições de passar ao segundo tópico da nossa palestra, que às vezes pode nos parecer estranho. Projeto, pedagogia, etapas. É claro, nós estamos falando de um projeto, uma pedagogia, etapas divinas da revelação. Então, o projeto, a pedagogia, etapas, são essencialmente derivados da fé. A graça da fé abre os olhos do vosso coração para a compreensão viva dos conteúdos da revelação. Isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles entre si e com Cristo. Aquilo que nós colocamos na abertura da palestra, lembrando a anterior. Os mistérios da revelação aos quais nós estamos nos referindo são inextricáveis. Nós não conseguimos separá-los e analisá-los isoladamente de puro.
Nós podemos nos voltar a cada aproximação a um deles, mas sempre inteligindo um ao outro, que é o que nós estamos colocando aqui. Por compreensão viva, tem-se a adesão livre, o entendimento livre desses mistérios, dessas questões. É uma busca consciente e livre do homem para o entendimento da verdade, diante das grandes dificuldades para atingir essa verdade apenas pela razão. Isso tem nexo com o que nós colocamos aqui, com o entendimento de mistério. Mistério, o entendimento e aceitação do mistério significa a humildade, o reconhecimento das limitações do homem para deslindá-los sozinho isso. É importante porque essa observação, isso que nós estamos colocando, porque as verdades religiosas e morais que estão implicadas na nossa fé, elas devem ser reconhecidas sem esforço, racionalmente. E podem. Existem verdades morais que não são inacessíveis à razão. Não são inacessíveis. A fé é uma necessidade, é o que proporciona a iluminação ao reconhecimento da condição do mistério. Mas a nossa existência, nós somos fé e razão. Nós somos fé e razão. Nós vamos depois ver o grande trabalho que São Tomás de Aquino fez ao incorporar o aristotelismo à teologia cristã e católica, como pela alma ele demonstra como o homem atinge a Deus. Ele vai fazer esse grande trabalho. E para atingir esse objetivo, para ele cumprir essa missão, ele se desdobra, mostrando como o homem, que faz parte de uma matéria específica, orgânica, está vocacionado à felicidade pela intelecção, um intelecto superior, Deus. Então, nós estamos aqui pensando exemplos de pessoas geniais que cometeram grandes esforços, realizaram grandes obras para nos explicar isso que nós estamos procurando colocar de maneira abreviada e simples aqui. Mas que nós devemos e podemos tê-los como referência, querendo aprofundar ou conhecer um pouco mais, saber dessas colocações deles. Então, a alma, o homem é uma matéria física e alma. E isso não impede dessa parte espiritual dele, a alma, procurar a intelecção com Deus, por mais que ele esteja vinculado àquele corpo. É uma outra maneira de lembrar esse compromisso com o sagrado, com o divino que existe em cada um de nós. Vamos prosseguir. Próximo slide. Projeto de Pedagogia da Revelação. O projeto divino da revelação realiza-se por ações e palavras, intimamente ligadas entre si, que se iluminam mutuamente. Projeto que comporta uma pedagogia peculiar, na qual Deus se comunica gradualmente com o homem, preparando-o por etapas para acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que culmina na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. A revelação é um fato, mas não é um ato. Não? Vou jogar essa frase aqui de provocação para nos acompanhar ao longo de toda a palestra. É um fato, mas não é um ato, porque ela é permanente. É uma permanência na existência humana. Seguindo, também no Catecismo da Igreja Católica, uma belíssima tela aqui, Cristo ensinando no tempo, tá? Uma tela de Carl Zimmermann, do século XIX, está no Museu BIU de Arte. Próximo, por favor. É tão importante essa questão da pedagogia, uma pedagogia divina. A revelação
é conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus é ensinado num processo educativo. Deus educa o homem no processo da revelação. Existe um projeto divino de conhecimento da revelação. Existe uma pedagogia. E é tão importante para a igreja que nós estamos aqui, nessa sequência de telas, ficou um pouco, talvez com informação demais, mas achei importante nós destacarmos. Paulo, Noé, com a sarça ardente, Noé e a arca, Abraão falando com os 3 anjos, a cabeça do rei Davi, uma peça importante que foi retirada da Notre Dame, e, finalmente, Jesus. As etapas da revelação. É tão importante isso para a teologia cristã, católica, que Paulo enxerga 3 etapas na revelação. Santo Agostinho, 6, meia dúzia. Então, Paulo entende que houve uma primeira etapa que vai de Adão até Moisés. Na segunda etapa, inicia com Moisés e vai até a graça no advento de Cristo. É importante destacar que tanto Paulo quanto Santo Agostinho concluem as etapas da revelação na graça. Na graça. Santo Agostinho é um pouco mais detalhista. Ele vê uma sequência ininterrupta do Antigo ao Novo Testamento, também como Paulo. A primeira de Adão até Noé, a segunda de Noé até Abraão, a terceira de Abraão até o rei Davi, um evento importante na história de Israel, a quarta de Davi até o cativeiro, a quinta do cativeiro babilônico até Cristo. A sexta, a graça que era conhecida dos patriarcas, todos eles, conhecida no passado pelos patriarcas e anciãos, manifesta-se a todas as nações. Essa é a perspectiva de Santo Agostinho. E ela deve se estender até os confins do mundo. Essa graça é revelada a todas as nações. Mas eu vou ainda vou apresentar às senhoras e senhores uma outra perspectiva dessas etapas da revelação que é importante para nós compreendermos a complexidade desse mistério, que está inserido naquela relação de complexidade do homem com Deus. Próximo slide, por favor. As etapas da revelação pela lei divina ou natural e pela lei revelada. A lei divina ou natural está presente no coração de cada homem e estabelecida pela razão. Nós já tocamos nisso. A lei divina ou natural está inscrita na alma de todos. A lei divina e natural é imutável e permanece através por várias ações da história, ligando os homens entre si. É errado matar o irmão? É. É errado cobiçar a mulher do próximo, mandar o marido dele para a guerra para ficar com a mulher dele? É. O homem, ao longo de toda a história, sabia e saberá o que é certo e o que é errado. Propicia a lei divina natural e a graça um fundamento preparado por Deus e em plena harmonia com a obra do Espírito. Tudo isso está no nosso catecismo da Igreja Católica. Por sua vez, a lei revelada, vejam que ela simplesmente não sucede à lei natural. Que a lei revelada tem 2 estágios. O primeiro estágio, a lei antiga, que é uma preparação para o Evangelho. E o segundo estágio, que é a nova lei evangélica. 3 verbos. Cumpre, purifica, ultrapassa e aperfeiçoa. Também o nosso catecismo. É um documento precioso para todo católico. A lei revelada cumpre a antiga. Cristo várias vezes se refere a isso, quando desafiado pelos fariseus. Nós conhecemos.
mas esse detalhamento aqui é importante para nós. Cumpre a antiga, a purifica da violência, da vingança, do olho por olho, tá? A ultrapassa em vários aspectos e a aperfeiçoa. É uma outra maneira de nós verificarmos as etapas da revelação. Por distintas razões, portanto, a revelação se mostra uma caminhada, tanto pelas abordagens de Paulo e Santo Agostinho, como por essa abordagem, a revelação se mostra como uma caminhada, tal qual a do homem pela história. A história, a caminhada da salvação, e na própria história, a caminhada do homem na própria história, que recebe o seu sentido de Deus. A história, nós vimos que é Deus, na palestra anterior. A história recebe seu sentido de Deus, como caminhada no sentido da salvação. Porque, me permita um outro parênteses, é muito elegante, determinado intelectualmente, eu cogitar paz, projeto da paz perpétua entre as nações. Ou algum outro intelectual escrever, a história terminou, porque chegou um determinado ponto, como um filósofo disse há uns 30 anos atrás. Chegamos ao fim da história. Chegamos à ordem democrática liberal, a história acabou. É muito fácil, é muito chique eu decretar uma coisa dessa exclusivamente na base intelectual. Porque isso está inserido, em essência, na história da salvação. Seria muito mais fácil se essas conclusões filosóficas, agnósticas, nós chegássemos a ela com auxílio dos mistérios da fé. Vamos prosseguir. Próximo item do nosso sumário, o paradigmático de São Luís de França. Nós nos comprometemos aqui, ao longo nosso curso, oferecer um exemplo de estadistas cristãos. Nós abordamos o primeiro, aquele que teria sido o primeiro soberano cristão, não necessariamente porque pintou no escudo dos seus soldados a cruz de Cristo. Nós explicamos aqui que Constantino pode ser considerado o primeiro soberano cristão porque ele governou com a igreja. Nós até apontamos alguns problemas disso, do césaropapismo, de misturar o poder político com o poder religioso. Isso trouxe consequências ao longo da história. Mas aqui nós temos realmente o primeiro soberano essencialmente cristão, Luís IX de França, né? São Luís de França, conhecido como São Luís de França. Então é um outro exemplo que nós gostaríamos de explorar na nossa palestra para mostrar da viabilidade de uma política cristã. São Luís de França, ele teve uma esmerada educação religiosa de sua mãe, Branca de Castela. Ele reinou 1226 a 1270, aquele século de grandes novidades, né, na Europa, de uma busca de estabilidade, mas também do desmonte de compromissos e de valores. As cidades crescem, surgem as ordens mendicantes, surge o fantástico São Francisco de Assis, a Universidade de Paris brilha, a cristandade surge gótico, a igreja triunfante sobre as heresias, mas também um tumulto muito grande, e os reinos na Europa começando a crescer, ainda dentro da mentalidade medieval, eu só sobrevivo, eu só enriqueço, só atacar o outro, se eu invadir o outro. Então, me permito, outro parênteses, é bom nós voltarmos à história, jamais voltar na história. São coisas bem distintas. Eu voltar à história, eu vou aprender. A história é a luz da vida, é mensageira da antiguidade. Nós vamos ver na conclusão do nosso curso. Mas eu não devo nunca querer voltar na história, inclusive porque é anticristão. Porque a história para nós é uma caminhada. Eu não tenho que voltar o relógio da história para retroagir a um passado que eu idealizo como bom. Particularmente a Idade Média. Nós temos que reconhecer que não foi uma idade de trevas, foi uma idade de construção, mas uma idade terrível, em que a vida não valia nada, as crianças não conseguiam chegar, muitas vezes, à adolescência, a violência disseminada,
Então foi uma época de muito esforço, foram 1000 anos na história da reconstrução de alguma ordem, e isso se deve muito à Igreja Católica, como nós estamos vendo, e vimos muito detalhadamente no curso anterior sobre a história da Igreja Católica. Então, São Luís de França é um capítulo especial nessa história, porque ele tem uma esmerada educação religiosa, e nós vamos ver que o legado dele não foi necessariamente de um rei que obteve grandes vitórias militares. Pelo contrário, ele sofreu 2 derrotas nas cruzadas. A primeira, ele foi preso, teve que ser resgatado, e na segunda ele morreu. Não seria o último soberano cristão que morreria na África, no norte da África. Nós vamos ver outros casos aqui à frente. Mas qual é o grande legado de São Luís de França? Qual é o dístico dele? Viva sob o olhar de Deus. Viva sob o olhar de Deus. Porque naqueles primeiros momentos nos quais ele se decepciona e se depara com as grandes dificuldades de ser o rei do reino mais poderoso da Europa, o Estado naquele tempo estava em construção. Não era um Estado como hoje, tem Constituição, tem polícia, tem exército, tem tribunal, tem parlamento. Não. Era uma situação que o Estado estava sendo construído, a coisa era tudo era muito incerto. E ele pensa, inclusive, em abdicar. E a esposa dele, Margarida, ela falou, não, você não vai deixar de cumprir sua missão, você vai reinar sob as leis de Deus. Isso é histórico. Então, São Luís de França é um caso que merece, na nossa atualidade, ser estudado de novo, não pelo que eu estou dizendo aqui, necessariamente, que são exemplos escolhidos de historiadores, Daniel Hope, João Daniel, sobre a trajetória de São Luís de França, mas merece ser estudado com mais profundidade como um exemplo de estadista, de homem de Estado, que governa sob os princípios cristãos, sem misturar política com religião. São Luís de França não deixou o Roma e o Papa interferir nos assuntos do reino da França. E não usou o seu poder para interferir nos assuntos de igreja. Então, o grande legado de São Luís de França é que ele trouxe à política princípios espirituais na condução da coisa pública, segundo o seu dicho, viva sob o olhar de Deus. Ele também tem realizações muito práticas do ponto de vista administrativo. São Luís de França, por essa correção de atitude, foi um homem austero nas suas necessidades, nas despesas públicas, particularmente em torno dele. Foi um homem casto, porque dedicado à sua esposa, com a qual teve 11 filhos. Tá? Foi um homem prudente e um homem que se guiou principalmente pela justiça. São famosas as recepções, as audiências que São Luís de França dava sobre uma árvore no bosque de Vincennes, subindo justiça. Qualquer pessoa que entrasse ali na fila podia falar com o rei. Porque qual é a grande finalidade do Estado? Distribuir justiça. E o São Luís de França estava muito consciente disso. E era muito duro, inclusive até com seu irmão, nessa distribuição de justiça, quando alguém deixava de cumprir a lei. Ele deu início à construção do Estado moderno, na codificação de várias leis, o estabelecimento de várias normas administrativas e legais da França, que seriam seguidas por outros reinos na Europa. E era um homem equilibrado, tanto é que recebeu esse apelido, o árbitro da Europa. O árbitro da Europa. Os reis que viviam em permanente conflito buscavam em São Luís de França a arbitragem de questões, de querelas entre eles, a tal ponto que nas 2 cruzadas, da qual ele tomou parte, ele foi apelidado pelos muçulmanos de o Sultão Justo. Existe obra maior na história do que essa? Além disso, o São Luís de França ergueu as 2 torres da Notre Dame, ele comprou a coroa de espinhos
do imperador bizantino e trouxe para a Capela de Sainte-Chapelle, que está até hoje em Paris. Né? Ele patrocinou as duas grandes obras de história da França, né? Foram feitas sobre a orientação e a pedido deles. Então, ele é um exemplo, uma resposta, acima de tudo, ele nos ensinou como é possível trazer os princípios espirituais cristãos à política na administração da coisa pública. Outro parênteses, lembrando sempre, o Estado é um dom de Deus. Sou eu que estou falando isso? Não, Santo Agostinho. O Estado é bom, o Estado é necessário. Muito antes de Hobbes dizer isso, da teoria contratualista, lá depois da Idade Média, o Estado é bom. E quem diz isso, quem coloca isso, é uma necessidade, desde que não se corrompa, desde que não se perca. Enquanto gerido por esses princípios, no sentido da promoção do bem comum, ele é um dom. É o que nós temos que ter sempre em mente. Sobre São Luís de França, fica então esse apelo, esse lembrete, que é um alerta sobre a viabilidade da política cristã, pelo exemplo do homem fundador do Estado cristão, que merece ser melhor estudado. Próxima palestra, por favor. Nós vamos ver agora... Próximo slide. Desculpe. Muitos de nós ouvimos, comentamos, lemos trechos, lemos artigos sobre a Divina Comédia, de Dante. Um poema colocado no nível da Ilíada, na Antiguidade, Lusíadas, está no mesmo, nós vamos abordar na próxima palestra, Fausto, de Goethe, são grandes obras, grandes poemas, inspirados na fé cristã, como nós vamos ter a oportunidade de detalhar nos outros. Hoje nós vamos tratar da revelação na Divina Comédia, que é um poema dedicado à revelação. Embora orientado para a salvação, a história da Divina Comédia é uma história da revelação, como nós vamos ver. A Divina Comédia foi produzida por Dante Alighieri, um florentino. Vale a pena nós fazermos fazer um pequeno histórico sobre quem é Dante, como que isso aconteceu. Dante Alighieri, florentino, família tradicional, o avô foi cruzado, ele se envolve na política, e naquele tempo as cidades italianas eram muito divididas em facções políticas. Romeu e Julieta aborda isso, explora esse tema, e nós temos aí na Florença, dessa passagem do século XIII para o terrível século XIV, que é os anos 1300, aí nós vamos ver que Dante Alighieri é vítima de uma situação política. Homem de prestígio, homem de boa família, fazia parte dos guelfos brancos, que era uma facção política, é enviado a Roma para negociar com o Papa, porque as cidades italianas viviam um drama na época, sujeitas ou à influência do Papa, que era um chefe de Estado, tinha exército, tinha diplomacia, tinha política de Estado para a sobrevivência do Vaticano, e o Império, o Sacro Império Romano-Germânico, que exerceu muito poder na Península Italiana. E nessa disputa em torno de Florença, Dante vai a Roma para negociar com o Papa, e quando volta, ele vê que tinha sido derrubado pela política local, acusado de corrupção, condenado e forçado ao exílio. Né? Dante Alighieri vai produzir várias obras nessa peregrinação que ele faz pela Europa. A obra de Divina Comédia é uma leitura dificílima, tanto que a edição que eu uso aqui da editora 34, que é uma edição caprichadíssima, ela tem várias notas para decifrar
a erudição de Dante. Ele tem um tamanho de conhecimento que no meio do poema ele joga uma história, uma situação que o conhecimento que ele tinha da época permite a ele que faça fazer isso ao longo do texto. Então é uma obra difícil de ler, mas é uma produção importante na história da Igreja. Ela parte, vamos ainda situando na história a Divina Comédia, Dante, no drama pessoal que ele vive, ele percebe a degradação da sociedade da época. Como São Francisco percebeu, a perda de referência, a injustiça, a volúpia, a luxúria, a corrupção. E Dante, então, se compromete a produzir um poema genial, né, destinado à salvação do homem, oferecer aos homens da época, né, uma visão poética de uma jornada maravilhosa que ele começa na Quinta-feira Santa do ano de 1300, imaginando. Né? É guiado inicialmente, é uma jornada fantástica pelas regiões do além e que vai se concluir quando ele tem um insight à luz da revelação. Guiado inicialmente por Cícero, depois pelo o grande amor da sua vida, Beatriz, que faleceu ainda criança. Então, essa jornada fantástica, ele passa por 3 regiões do além, o inferno, o purgatório e o paraíso, até concluir a revelação. É uma obra-prima, é uma obra-prima. É uma obra que se caracteriza, ela parte de uma cosmologia aristotélica. Na palestra anterior nós exploramos essa diferença. A arquitetura do mundo, né, que os antigos imaginavam, a cosmologia grega, né, e a cosmogonia, que foi um aporte importante dos hebreus. O que é a cosmogonia? É o mito, é a narrativa. Né? Nós vemos como cristianismo, quando a criação é trazida ao conhecimento do homem, como é o cristianismo que une, juntando a filosofia e a teofania judaica, une a cosmologia e a cosmogonia numa coisa só, que é a criação. Mas, em termos de arquitetura do mundo, na Idade Média, o que estava em vigor era essa, ptolomaica. Olha, o mundo está flutuando sozinho no espaço, tem uma atmosfera e tudo gira em torno dele. Isso era o conhecimento da Idade Média. Daí parte Dante para explorar, a partir dessa cosmologia, dizer, olha, o hemisfério sul não tem terra nenhuma, tem um oceano austral. Então, nesse globo, tem uma grande cratera que foi produzida pela queda de Lúcifer, quando foi expulso do céu. E essa cratera lá no fundo é o inferno, onde reina Lúcifer. Então, primeiro, isso é uma cratera. Segundo, no oceano austral ergue-se uma torre imaginária, que é a torre do purgatório, a torre pela qual as almas devem ascender até chegar ao paraíso. E, finalmente, a terceira região é o paraíso. São círculos que estão fora da Terra. Círculos nas quais as almas beatificadas estão colocadas. E, acima de todos eles, Deus. Essa visão é uma visão medieval que expressa o sentido da escolástica e aquela visão detalhista da Idade Média. Tudo tinha que se encaixar quase que geometricamente, ou em torres, ou em buraco, ou em círculo. É uma visão essencialmente medieval, mas que expressa o pensamento da época, conforme explicado por um grande historiador francês da Idade Média e da religião católica, Jacques Le Goff. Jacques Le Goff é um autor recentemente desaparecido, mas tem obras maravilhosas sobre esse período. E ele nos explica que na época que Dante redige a Divina Comédia, o pensamento da cristandade ocidental já tinha superado. Tem 2 aspectos importantes aqui na Idade Média, na Divina Comédia. Primeiro, essa superação da inferno e paraíso. Não. Já tinha o pensamento geral, a interpretação popular, falava em 5 regiões. O inferno, o paraíso, o purgatório e os 2 limbos. O limbo dos patriarcas, dos anciãos,
que tinham atuado e existido antes de Cristo, e o limbo das crianças. Né? Esvaziados quando Cristo foi ao reino dos mortos, de lá tirou Adão, e ele esvaziou o limbo dos patriarcas, levando todos para o céu. Essa visão está expressa na Divina Comédia. É uma visão cristã católica do século XIII, típica do século XIII. Mas tem uma outra consequência social da Divina Comédia, que é um dos livros mais lidos da Idade Média. Foi um best-seller na época. A individuação do pecado. Tá? Era o momento em que as pessoas começaram a ser... Qual é o grande recado da Divina Comédia? As pessoas são responsabilizadas pelos seus pecados, pelas suas falhas. Isso tem um efeito social muito grande dentro da cristandade, por isso que é um livro tão importante na igreja. Inclusive tem um grande teólogo, Guarini, citado pelo Papa Francisco, que fez uma exegese da Divina Comédia do ponto de vista teológico sensacional. Então, é um livro importante para a teologia católica, porque ele expressa uma visão de sociedade num determinado momento da história. Tá? Vamos prosseguir. Então, eu falei alguma coisa da história, da cosmologia, e vamos falar agora da estrutura. Próximo slide, por favor. Para nós verificarmos alguma coisa da estrutura. Esquema do inferno, o esquema do purgatório e o esquema do paraíso. As três regiões do além que são exploradas na obra Divina Comédia. Antes de nós nos concentrarmos aqui, extraindo alguma coisa dessas tabelas, digamos assim, a Divina Comédia ela é constituída por 100 cantos, um na introdução, e 3 blocos de 33 cantos. Inferno, purgatório, paraíso. Cada um com 33 cantos. Todos os cantos na forma de tercetos. Trófeos em forma de tercetos. Na rima A, B, A. Nós vamos ver quando eu descrever na revelação que rima é essa. Eu tenho um som na primeira linha, o som B na segunda e o mesmo som A na terceira. No próximo terceto, eu tenho B, C, D. E depois, no seguinte, eu tenho C, D, C. Todo o poema. Então, é uma obra fantástica na construção dela e completamente dedicada à Trindade. Em toda a estrutura dela, em toda a escrita dela, e, consequentemente, a revelação. Vamos descrever agora, explorar alguma coisa daqui dos esquemas dessas regiões do além. Aqui, o inferno, nós temos na coluna da direita, a imagem não ficou boa, eu vou detalhar. Nós temos, na coluna da esquerda, os pecados organizados por categorias. Aqui, a traição, a imprudência, a luxúria. Os pecados são capitulados detalhadamente no inferno por categorias. Os mais graves são os da traição, a pátria, a igreja, os parentes, aqui embaixo. Os menos graves, aqui no alto. Nós temos as valas, os lugares de penitência, uma coisa bem, digamos assim, escolástica, bem detalhada. Seguindo-se os lugares dos pecadores e o detalhamento de suas faltas. Temos, depois, o esquema do purgatório. É possível que nós vermos a torre sobre o mar do hemisfério austral,
E aqui os pecadores também colocados numa ordem, numa ordem de gravidade, os orgulhosos, os gulosos, e por aí vai. Dos mais simples, dos orgulhosos, até os mais pecaminosos. Escalas que a alma pecadora tem que fazer até atingir o paraíso. E, finalmente, no esquema do paraíso, aqui no centro está a terra, e os 8 céus, nós temos 8 céus, no qual se distribuem as almas que atingiram o paraíso. Não necessariamente por mérito. Por exemplo, no céu número 4, nós temos São Tomás de Aquino na descrição, porque o Dante vai caminhando por essas regiões, levado pelos seus guias, e vai encontrando essas almas. Encontra os profetas, encontra Platão, encontra Aristóteles, encontra os santos da igreja, encontra os patriarcas, e vai encontrando e descrevendo, como encontra os pecadores, que confessam, arrependidos ou não dos seus pecados nas diversas regiões do inferno. As 3 regiões, como eu disse, não foram, produzidas, inventadas por Dante. Elas faziam parte da consciência de época a respeito dessas regiões fantásticas, de onde se encontrava a redenção ou a perdição divina. Mas o que nos interessa nesse momento em relação à Divina Comédia, é a orientação, o desígnio do autor. O que ele pretendia atingir? Lá no final, no canto 33, lá no final do Paraíso, Dante, já próximo de concluir a obra, ele alcança a revelação de Deus, no terceto 115 da Trindade. Próximo slide, por favor. Os 3 círculos que agora apareciam. Dá para melhorar o foco? Para a gente melhorar o foco, para ver se as pessoas conseguem, porque vale a pena, inclusive para nós entendermos a questão da rima. Aí. O último canto, 33 do Paraíso, Dante, já próximo de concluir sua jornada, alcança a revelação de Deus no terceto 115 da Trindade. Os 3 círculos apareceram para ele. Como vamos ver esse terceiro? Do alto lume na clara subsistência. 3 círculos agora apareciam de 3 cores e uma só abrangência. A, B, a rima. É o que ele distingue os 3 círculos. No terceiro 133, comparando-se ao geômetra Pitágoras, que quando ele fala em medir um círculo, o geômetra ele quer pela geometria, pelo conhecimento científico, pela razão. É esse o apelo que Dante usa. No terceiro 133, comparando-se ao geômetro que aplica seu conhecimento para medir o círculo, ou seja, pela razão, mas não consegue, aí ele fala, qual o geômetra que com fé segura volta a medir o círculo, senão se acha o princípio que ele em vão procura. Toda obra é construída assim. Então ele mostra a inutilidade da busca de Deus somente pela razão. Quando ele reconhece, no terceiro 139, essa sua limitação, que lhe acontece no fulgor que cumpriu o seu querer, seu em letra maiúscula, o querer de Deus, o fulgor que cumpriu o seu querer. Mas não tinha o meu voo em tal poder, até que minha mente foi ferida por um fulgor que cumpriu o seu querer. É o querer de Deus, a iluminação de Deus. É fantástico, como um poema do século XIII fundamenta e expressa aquilo que
nós estamos apresentando aqui pela mão de grandes autores. E, finalmente, superada a intenção de chegar a Deus pela medida, a medida da razão, a medida do geômetra, do compasso, Dante reconhece que sua ânsia de procura e sua vontade de conhecer se submetem a Deus, a quem me referi aqui, livre espontaneamente para buscar a vontade divina, que se revela no amor. A fantasia foi-me a intenção vencida, mas já a minha ânsia e a vontade volvê-las azia, qual roda igualmente movida. E o amor move o sol e mais as estrelas. É o grande círculo, o empíre, que circula naquele esquema que eu botei do círculo, o grande círculo que domina o movimento de todos os outros círculos abaixo. Essa ideia do círculo, que dá o movimento dos círculos abaixo, é uma ideia antiga, que paulatinamente o cristianismo incorpora como um meio de explicação filosófica da fé, como nós vamos ver no item sobre filosofia. Certo? Pois não. Da edição da editora 34. Não é de Dante. Na edição vem assim, apresentado. Tá bom? É isso aí. Boa pergunta. Então, o que eu estou projetando dos esquemas, né, são interpretações de Dante Germino, organizador da obra, dessa edição, muito bem apresentada, muito bem editada, da editora 34. É um box, são três volumes. E vale a pena, hein, lembrar o seguinte: comédia não é coisa engraçada, não. Vamos nos abstrair da interpretação de hoje. Como nós colocamos na palestra anterior, comédia é aquela obra literária que trata de pessoas comuns. A tragédia tratava de heróis, semideuses. Então, a comédia tratava das pessoas comuns, e só mais tarde é que, lá pelo século XVI, que os editores passaram a usar esse nome, Divina Comédia de Dante. Originalmente era Inferno. Aí veio a interpretação de comédia e assim por diante. No momento que no Renascimento, aquele resgate da Grécia clássica e por aí. Próximo slide. A revelação da filosofia, da patrística à atualidade. Esse slide é importante para nós, esse item da nossa palestra é importante para nós. Vamos comentar, colocar como foco inicial da nossa abordagem desse tópico, o prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. 3 vezes que o Verbo é citado. O Verbo e o Verbo. No princípio estava junto de Deus e era Deus. Na primeira frase. 2, ele estava no princípio junto de Deus. 4ª vez. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Se nós nos voltarmos lá para o Gênesis, há um salto significativo, importante, em termos de significado, em relação ao Gênesis, aqui. Esse é o 4º evangelho. O último dos evangelhos, escrito por São João, por volta dos anos 90, na Grécia. Então, primeiro, o Evangelho de São João é a base, é o início de toda a filosofia cristã. E aí eu vou apresentar 4 momentos importantes da filosofia cristã. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Jean Batista Vico e Eric Vogel. Por que eu estou me referindo a esses 4 momentos? Porque para nós, católicos, às vezes frustrados com a maneira como as coisas acontecem na atualidade, nós somos levados a pensar
que depois da Idade Média, a filosofia católica, cristã, desapareceu. Depois de São Tomás de Aquino, Ockham, dos grandes filósofos da Idade Média, nada mais aconteceu. Não. Porque nós temos sido, digamos assim, colonizados a pensar que o Renascimento se deu contra a revelia da Igreja Católica. Não! Nós vimos no curso de igreja da História da Igreja que o Renascimento começa em Roma. Nós somos levados a pensar que no Iluminismo só se falou contra a Igreja, que a Igreja desapareceu e não falou mais nada. Não! Aqui João Batista Vico, um personagem brilhante do Iluminismo no século XVIII. E que depois dele, nada mais em termos de filosofia cristã foi produzido. Não! Eric Wagner, maior filósofo do século XX, que enfrentou, pelo conhecimento, a era gnóstica. Então, nós temos aqui 4 grandes momentos da filosofia cristã ao longo da história. O que é filosofia cristã? Filosofia cristã é aquela filosofia produzida por cristãos convictos, que usam proposições da lei natural para demonstrar os seus argumentos, que separam a razão, os domínios da razão e da fé. E tem na revelação um mandato moral obrigatório para se chegar, para se produzir na razão. Tem na revelação, para o filósofo, a filosofia cristã basicamente é isso, produzida por cristãos convictos. Ela estabelece a diferença entre o domínio da fé e da razão. Ela usa as proposições da lei natural para demonstrar as suas ideias. E ela tem na revelação um mandato. Ela vê a revelação como uma exigência moral para se chegar à razão. Então, ao longo da história, nós temos Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo João Batista e Eric Wagner como exemplo, um e outro. Nós temos um grande exemplo da Igreja Católica. Santo Afonso Maria de Ligório. Mas era um místico, era um teólogo puro. Vamos deixá-lo, vamos preservá-lo dessa discussão, digamos assim, profana. Nós estamos aqui tratando da filosofia cristã, sim. Santo Agostinho, ele se notabilizou por enfrentar a heresia do maniqueísmo, na passagem do século IV para o século V. Santo Agostinho, ele produziu uma teologia da história. O grande mérito em Cidade de Deus, o que ele organiza, é uma teologia da história, na qual todos os acontecimentos marcantes da história são momentos de consumação do plano desejado e previsto por Deus. Toda essa história é atravessada por um grande mistério que não é outro senão da caridade divina, sem cessar atuante para restaurar uma criação desregrada pelo pecado. Com Santo Agostinho, não se encerra, o Santo Agostinho não encerra a patrística, mas é o ponto culminante da patrística. E ele mesmo confessa, no livro mais lido dele, que são as Confissões, que ele teve que aprender. O Verbo se fez homem. É impressionante, no discurso dele em Confissões, como ele disse, o que parece hoje para nós evidente, aceito, como isso teve para ele o efeito de uma explosão, de um insight, de um brilho. Foi quando tudo se abriu na compreensão dele. O Verbo se fez homem. Esse papel de Santo Agostinho, vamos colocar agora um pouquinho de história nisso. Nesse momento, Santo Agostinho estava discutindo com a heresia maniqueísta, com outros heréticos, bispo de Tarragona, no norte da África. Ele conclui a sua obra, culmina a sua obra com esses livros, Confissões, Cidade de Deus, Teologia da História, mas ele
grande papel que ele cumpre na história é de absorver o platonismo e o neoplatonismo na religião, no cristianismo. 800 anos depois, muita coisa tinha sido esquecida, porque aconteceu uma invasão muçulmana na Síria, que era chamada Grécia do Oriente, onde estavam todos os documentos originais de Aristóteles, todos os ensinamentos clássicos. Isso aquilo foi... Os muçulmanos se apossaram daquilo. E os árabes eram um povo muito curioso. E eles fizeram traduções com erros, mas absorveram a filosofia aristotélica antes do Ocidente. Então, o Ocidente, do ano 400 até o início da Idade Média, ele é essencialmente a teologia platônica, graças ao trabalho de Santo Agostinho. Quando começa a reconquista da Espanha, a partir do século XI, século XII, os pergaminhos das obras de Aristóteles são recuperados pelos cristãos, que então começam um trabalho, a grande escola de tradução de Toledo, começa então descobre os erros, e o aristotelismo passa a ser absorvido pelo Ocidente, mas com problemas, porque havia filósofos não cristãos, Averroes e outros, que tinham produzido coisas contrárias à doutrina católica. A teoria das duas verdades e por aí vai. Quem é o homem que vai resolver isso, absorver o aristotelismo na Igreja Católica nesse momento e vai criar a escolástica, que é produto dessa assimilação? São Tomás de Aquino, outro doutor da Igreja. Nós estamos falando de novo no século XIII, famoso século XIII. Então, aqui, São Tomás de Aquino, ele faz aquilo que Aristóteles tinha prometido fazer, por isso que alguns termos, quem vai se aproximar do livro Questões Disputadas sobre a Alma, de Santo Agostinho, vai se deparar com alguns termos aristotélicos, do ânima, a alma. Mas Santo Agostinho é o grande teólogo da alma. São Tomás de Aquino é o grande teólogo da alma. Santo Agostinho é o teólogo da graça. Então, São Tomás de Aquino demonstra a possibilidade, o caminho da aproximação de Deus pela alma. E os termos que ele usa, como eu disse, são aristotélicos. Eu vou ler aqui um trecho, uma colocação elucidativa dele. A alma humana não se encontra impedida de inteligir as substâncias separadas. Então, vamos guardar esse termo? Substâncias separadas. Pelo fato de estar unida a um corpo, que é a sua matéria própria. Nós temos uma alma humana, está ligada ao nosso corpo. Nós não somos proibidos de inteligir com esse conceito importante. Essa colocação é muito importante para nós. Nós não estamos impedidos de inteligir com a matéria separada. Ademais, o fim do homem é a felicidade. E a felicidade última do homem consiste na operação da mais alta potência, isso é, o intelecto com o mais nobre intelecto, que não parece ser senão a substância separada. A substância separada é aquilo que é imóvel, não gerado pelo homem, mas gerador de todo o resto dele. Então, é uma outra maneira de nós nos aproximarmos daquela questão da presença de Deus em nós, já na criação. O intelecto do homem não é impedido de interagir com o intelecto superior, a operação superior, que é destinada à felicidade do homem. Esse conceito de São Tomás de Aquino é central na sua teologia da alma. Ele tem vários outros papéis que ele cumpre como epistemólogo, na Suma Teológica, na teoria do conhecimento, a questão dos universais, mas essa questão da teologia da alma é muito importante. Nós entendemos o papel de Santo Agostinho como um dos grandes filósofos da história. Passamos então agora ao século XVIII, 500 anos depois. Eu fiz aquele alerta, né? Tomamos o iluminismo, produziu muitas coisas boas, o Estado de Direito,
a democracia, o conceito de soberania, que é do povo, não necessariamente do soberano, coisas importantes para a nossa atualidade. Só que o iluminismo não produziu só isso. O iluminismo deu início à chamada era gnóstica, a era da pretensão, da obtenção da verdade, a revelia de Deus. Como o Papa João Paulo alertou no documento de 1992, foram 300 anos de combate à igreja. E deu no que deu. Deu no que deu. O totalitarismo nazista, comunista, né, na maior guerra da história, na maior destruição da história, da qual a humanidade emergiu renovada. Renovada principalmente no papel que a Igreja Católica assumiu depois da Segunda Guerra Mundial, da relevância que ela passou a ter. A resposta à pergunta de Stalin, quantas divisões tem um Papa antes da guerra? Foi respondida pela história. O Papa não precisa de divisões. Então, século XVIII, esse momento do iluminismo, que nós temos comumente como uma era apenas de anticlericalismo, de ataques à igreja, de negação da religião. Não é só isso. Nós temos aqueles que apreciam a teoria da história, a filosofia da história, um nome importantíssimo aqui, Jean-Baptiste Vico, um católico napolitano, jurisconsulto, interessante, né? Como os caminhos das... Jean-Baptiste Vico. Vico, V-I-C-O. V-I-C-O. Aqui, Jean-Baptiste Vico. Tá? Vico. É importante esse, porque ele tem um papel importante na história, como filósofo da história. Ele escreve um livro chamado A Ciência Nova, tá? E ele recoloca a história, porque nós estamos vivendo aquele momento do assomo das ciências naturais. Tudo era ciência natural. Então a história tinha sido relegada a um plano secundário. Jean-Baptiste Vico, inicialmente, como apresenta uma teoria da história, uma filosofia da história, que faz com que ela volte a ter um protagonismo e que seja um instrumento de autocompreensão coletiva, baseada na revelação divina, em que só Deus compreende e que os seres humanos sabem tanto o quanto lhes foi revelado. Frase de Vico, em Ciência Nova. Então, ele não só recupera o protagonismo na história, a história como mestra da vida, mensageira da antiguidade, como um grande instrumento de compreensão, acima de tudo, do homem. Então, alguns chavões não se enquadram, à medida que nós vamos nos aprofundando nessa caminhada que nós estamos fazendo, nós vamos descobrindo, o homem faz a história. Sozinho, não. Sozinho, não. Se ele pretender fazer a história sozinho, ele termina no desastre de 80 anos atrás. Tá? Então, a história tem um sentido, a história tem um propósito, a história tem um desenrolar e a história tem um fim, não como final. Tá? Tem um destino, tem uma destinação. Isso é simples. E se a fé nos ajuda, a fé simplifica as coisas como nós vimos até aqui. Jean-Baptiste Vico, ele concebeu a teoria, a tese central dele é do vero e do factum. O vero é verdade, é imutável, é o conhecimento de Deus. E o facto é passageiro, vero e factum. E um conhecimento a qualquer, o vero é um conhecimento superior a qualquer outro, ao qual ele aplicou no estudo e na filosofia da história. Essa teoria do conhecimento de Jean-Baptiste Vico, eu tenho um verdadeiro, eu tenho um fato, a história é um instrumento de compreensão da coletividade, da sociedade, do social, através da compreensão do homem que se revela em Deus. Ele vai buscar a revelação em Deus. Isso é importantíssimo, porque hoje em dia nós estamos muito preocupados com civilização. O católico não é luxo, o católico não precisa temer o sentido ameaça à sua civilização.
porque o cristianismo, o catolicismo, é um promotor da civilização como um todo. O cristianismo se espraiou e contribuiu para o desenvolvimento de várias civilizações. Nós dissemos isso aqui na nossa palestra. Então, nós, como católicos, devemos estar preocupados, sim, com o colapso da civilização, qualquer que ela seja. E, essencialmente, de acordo com Vico, a teoria de Verum e de Facto, porque Vico é tão importante que ele é analisado por alguns dos mais importantes filósofos da contemporaneidade. O primeiro foi Isaiah Berlin, professor da Universidade de Oxford, que faz uma análise profunda de Vico. E depois o próprio Eric Vogler, porque o Vico, ele encaminha a filosofia da consciência. Olha, o homem, ele se encaminha pela revelação. Ele busca entender a revelação de Deus. O homem se coloca na história à busca de Deus. Isso leva à conclusão de Isaiah Berlin, que, mostrando que os ensinamentos de Vico, vou citar, a consciência do homem, o sentimento de desonra, o sentido de autoridade divina, do direito e da responsabilidade dos quais deriva o senso de direitos do homem, isso é, do mínimo necessário para viver uma vida na qual suas faculdades possam desenvolver-se adequadamente. Esses são os objetivos humanos universais, para os quais, sob o impulso da divina previdência, o anseio divino dos homens pela sua realização os impele. Então, nós vemos, ao longo dessa caminhada, chegando nesse ponto no século XVIII, e uma análise feita no século XX sobre essa obra no século XVIII, mostra como a filosofia da consciência, o homem ter consciência de si, sentir a potencialidade dele, ao longo colocado um pouquinho antes aqui com São Tomás de Aquino, a felicidade, a destinação à felicidade, leva que o homem